lógica, os grafos e os matemas são o suporte do ensino do Lacan. Então, acho que quando a gente não tem assim formado isso, pensado isso, o que acontece é que fica muito blá, blá, blá. O ensino do Lacan tem isso que, se a gente não tiver uma direção teórica, fica assim, palavras bonitas que se põem, que se contrapõem e tal, e não tem uma direção. E nesse capítulo é muito interessante começar o estudo desse capítulo tendo como referência o texto da Carta Roubada, que a gente já viu do Edgar Allan Poe, né? Porque o texto da Carta Roubada, na verdade, é uma maneira, e está lá em outros textos do Lacan, eu acho que é na Subversão do Sujeito, e ele é, de uma certa forma, uma maneira de problematizar aquilo que o Lacan vem dizendo a partir da literatura. Porque a carta roubada tem toda aquela incógnita, que a carta roubada está ali, todo mundo sabe que ela está ali, sabe a quem se endereça, mas ninguém ousa, vamos dizer, abrir e desvendar o que tem da carta roubada. Então, o movimento da carta roubada ele é mais importante do que propriamente o que está escrito na carta, né? Nesse conto do Allan Poe. Então, isso é uma maneira de problematizar isso que o Lacan vai chamar de letra, que, na verdade, é lettre, em francês, carta, né? Então, ele joga com essa semelhança, né, da palavra lettre, carta, e letra, né? E até eu vejo, não sei se é o Alain ou como é? Ai, até esqueci teu nome, Jarlan, não. Darlan. Oi, professora. Darlan. Darlan, põe aí o primeiro slide só para a gente situar isso. Só me guia aqui, professora, exatamente onde é que a senhora ficou a aula passada. Não. Aquele que fala... É esse aí. Pronto. Lição sobre literatura. Então, bem no início, ele já coloca, né, essa palavrinha aí, né? Litera, a letra, letter, liter. Então, tudo tem a ver com a letra. E aí, bem no início, isso está bem no início do capítulo. Esse capítulo, principalmente para quem está começando, é um capítulo bem gostoso de ler, embora não seja, não sei se vocês já leram, é cheio de incógnitas, né? E aí ele diz o seguinte, bem no início, né? Que ele faz questão, ele não diz, mas ele faz questão de mostrar o jogo de palavras. Litera, a letra, letter, liter, porque ele vai dizer que é com um jogo de palavras que a psicanálise se fundamenta. Por exemplo, com o xiste, né? Porque existe uma aliteração, né? Uma inversão, e que isso provoca efeito no ouvido, no ouvir, né? Então, isso ele começa com esse detalhe. E em relação à letter, ou a letra, ou a lettre, né? Ele vai dizer que todo o propósito da letra ou da carta, né? Por exemplo, lá em Allan Poe, como ela chega ao seu destino.
Então, ele vai dizer que essa carta nós podemos considerar como um S1, significante mestre. Significante mestre no sentido de significante guia, tá? E que esse significante guia vai nos levar aonde? Vou pegar aqui. Aonde é que ele vai nos levar? Ele diz que, na verdade, não vai nos levar a muito lugar, a muitos lugares. Ele simplesmente vai circular, como a carta do Allan Poe. Mesmo que a carta do Allan Poe não tenha circulado de mão em mão, ela estava ali, mas houve um circuito, houve uma circularidade que revelou o inconsciente daqueles que se ligaram à letra. Então, ele vai dizer que isso aí aparece como um S1, né? Essa carta. S1, significante mestre, né? Mas esse S1, ao mesmo tempo, é a demonstração de um fracasso, porque essa carta foi uma elisão. É um significante mestre que não nos guia. É um significante mestre que elide, né? E que a psicanálise faz justamente nesta elisão. Tá? É uma direção não dirigida. E isso é o que nós podemos tirar como conclusão dessa interpretação que o Lacan dá a partir da carta. E se o propósito da carta era chegar a seu destino, ela ficou, como nós já falamos aqui, en souffrance. Ela ficou esperando, ela ficou em suspenso. E esse tipo de carta em suspenso, né, também pode levar a um suspense, né, mas ao mesmo tempo, como ele diz lá no texto, ao fracasso do Poe, do Allan Poe. Mas esse fracasso, né, esse fracasso do Poe, que tem como premissa esse S1, né? Ou seja, o significante que nos guia, ele pode nos aproximar de outros significantes que nos guiam. Por exemplo, o Édipo. Mas se nós pensarmos no Édipo, também o que nós temos na história do Édipo, no mito, também é um fracasso. Né? Então, ele mostra que as cartas configuradas por esse S1, elas problematizam, mas não nos levam ao objetivo. Né? Então, o que a carta, né, nesse sentido, o que a letra, o que a carta faz? A carta, e aqui eu acho bem interessante, é como se ela configurasse um litoral. E ele faz esse jogo de palavra entre literal e litoral. Ele vai dizer assim, mas o que é um litoral? Aí ele vai dizer, um litoral não é uma fronteira. Um litoral de alguma forma algo que está ligado ao literal. Então, é bem interessante esse jogo de palavras que ele promove, e não é como consequência do dadaísmo
ou do surrealismo, embora o Lacan estivesse inscrito nesse momento histórico. Eu acho que ele até tem influência desses autores e de fazer esses jogos. Mas esses jogos que ele usa têm mais o sentido de transmissão da psicanálise, aquilo que eu estou sempre atentando aqui no grupo, né? Que o que eu proponho com o grupo, o que eu proponho com a leitura dos textos de Lacan é fazer a transmissão da psicanálise. Então ele mostra, né? Isso aqui é interessante. Ele mostra como isso se produz. E ele brinca, né, com esse litoral, né, que a carta promove esse litoral, joga com a palavra literal, e aí é aí que ele expressa que ele fornece essa expressão litura-terra, tá? É uma linguagem habitada por quem fala. Ou seja, não é uma linguagem artificial, não é uma linguagem objeto, não é uma linguagem que se sustenta numa metalinguagem, mas é uma linguagem habitada por quem fala, ou seja, o autor. Então, ele está mostrando o processo de apropriação das palavras. E ele vai dizer que o verdadeiro, quem se apropria de verdade das palavras é o inconsciente. Por isso que não existe uma linha reta, não existe uma métrica nesse tipo de escrita. Inclusive, ele vai dizer o que a letra produz, e aí ele tem toda uma incursão no estudo dele do chinês e do japonês, né? O que a escrita produz, e ele tem como modelo esse chinês ou japonês, né? O que essa escrita oriental produz é uma rasura. Então, na verdade... Cristina, Oi. Eu não sei como é a dinâmica de vocês, se tem algum momento que a gente possa fazer questões, ou a gente pode interromper, eu não sei como é que vocês fazem essa dinâmica, como o povo quiser. Então, esse ponto que você está colocando, eu achei muito interessante, que é essa brincadeira que eu percebi também com as palavras, né? O literal com o litoral. Aí eu fiquei viajando nisso aí, né? Eu pensei, porque ele diz que o litoral aí não representa uma fronteira, certo? Certo. Mas eu tinha compreendido de primeira que seria uma espécie de fronteira. Eu vou só te explicar como foi que eu entendi. Porque assim, eu imaginei, litoral. O que é o litoral? O litoral é uma faixa de terra que tem um rompimento com o mar, ou seja, ela acaba quando o mar começa. Uhum. Então, ali existe uma ruptura entre a terra e o mar. Uhum. Aí, quando ele diz, por exemplo, que o literal está entrelaçado com o litoral e não há essa fronteira, eu fiquei, mas como que não há essa fronteira? Então, o que significa esse literal que não é fronteiriço? Isso aí eu não consegui entender, exatamente porque na minha cabeça
A ideia de um litoral requer essa ruptura, esse encontro e, ao mesmo tempo, uma ruptura, né, com a expansão da terra. Né? O mar faz essa ruptura com a terra. Né? E aí, onde entraria esse literal nesse choque ou nesse entrelaçamento com o litoral, nesse caso, já que não há uma fronteira? Existe um literal na psicanálise? É isso que eu quero saber. Alguém quer participar? Tem alguma coisa para dizer? E eu posso até explicar por que eu estou perguntando isso. Porque eu tomo como referência o Freud, né? Já que eu não conheço bem o Lacan, mas eu sei que ele é um neo-freudiano. E o Freud, quando vai falar do inconsciente, o que seria esse inconsciente? Né? Inconsciente é algo que é como se fosse assim, se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Tá? É como se fosse assim um depositário que não tem um lugar propriamente dito, que nós vamos colocando as nossas frustrações, os nossos conflitos entre o id e o superego, e que esses conflitos que não são resolvidos a gente vai jogando no inconsciente, que depois isso aí vai voltar de alguma forma, seja para sublimar, seja para pervertir, enfim, vai dar em alguma coisa, né? Essa retomada, essa Sim. volta daquilo que você joga no inconsciente. Não percebo dessa forma, pelo pouco que eu li, eu não percebo a ideia de inconsciente da mesma forma como é colocado em Freud. Porque parece que o inconsciente, para ele, tá preso a... Não sei se preso é a palavra, mas está em consonância com a linguagem mesmo, né? Sim. E aí, o que seria esse literal, já que ele não é fronteiriço com a ideia de litoral? Há um literal nesse inconsciente? Olha, primeiro... Cris, depois eu queria falar, você tinha dito... Tá, eu só quero fazer uma marca, que você falou assim, qual é a diferença do inconsciente freudiano, conceitualmente, para o inconsciente lacaniano. O Lacan tem uma máxima que diz: o inconsciente é estruturado como linguagem. Tá? Então, a primeira coisa é isso. Tá? Mas é claro que a base, a força, é a mesma, tanto em Freud como Lacan, que são as pulsões. Só que para o Lacan é realmente a linguagem. Mas ele faz questão de dizer que não é a linguagem objeto, não é essa linguagem que nós podemos pensar como uma teoria da linguagem, que nem eu já estudei há mais de 4 anos e tal, apesar dele se valer dessas contribuições das teorias, não só das teorias da linguagem da filosofia, como da linguística. Né? Ele se vale disso. Ele é bem aberto à ciência, mas para ele o inconsciente é estruturado como linguagem. E a questão do litoral e do literal tem muito a ver com o litoral da palavra e o literal da palavra. Eu entendo dessa forma. Mas eu quero escutar a Milena, porque a Milena sempre tem contribuições que elas vão além, né, do que a gente muitas vezes lê literalmente no texto do Lacan. Qualquer um de vocês aí, o Leonardo, o Genival, Tatiana,
mas a Milena pediu a palavra, eu vou passar a palavra para a Milena e depois eu volto, tá, Zoraida? Pode. Então, eu estava pensando assim, ó, que litoral e literal, o Lacan ele trabalha muito com a ideia de contornos. Então, o que acontece? Com a ideia de litoral, ao mesmo tempo que ele tem um contorno, é um contorno que até Zoraide se fala assim, existe uma quebra, né? Quando você tem a terra e quando tem a água. Não exatamente, porque às vezes o mar e aquela coisa da onda que vai, ela vai longe, longe, longe. Se você olhasse com uma coisa bem do alto, você não veria exatamente onde é esse contorno, onde a onda está batendo na terra. Então, você vai ter toda uma faixa de interpretações. Então, é por isso que, por isso que não fica literal exatamente, porque quando eu digo a você, olha, isso aqui pode ser ao pé da letra, é literal. Ali, o literal, ele fica um pouco borrado, embora o contorno esteja lá, ele ainda assim está borrado. Essa é a minha impressão. E uma coisa que eu sublinhei no texto que eu achei muito legal é que ele diz que o inconsciente ele é efeito da linguagem. Então, apesar de ele ser estruturado como linguagem, isso é um bordão que se fala de Lacan, é interessante olhar como efeito e não como estrutura, porque assim, quando a gente fala na língua sobre Lacan, a gente fala muito sobre o lalang, sobre que é o balbucio do bebê, ou seja, nós não estamos falando de palavras, não estamos falando de vogais e de comunicação formal no sentido que a gente pensa. Então, assim, é muito amplo. E aí era isso que eu queria falar sobre o litoral, que também para mim é uma figura belíssima, porque eu tenho essa impressão de um contorno, eu acho que essa é a melhor palavra, de um contorno que, no entanto, ele não é um risco grosso, ele é um risco, é um risco largo, com nuances. E tem duas questões aí a partir do que a Milena coloca. Tanto que ele fala lá dessa escritura japonesa e chinesa, oriental, que ela são traços, né? São traços, não são linhas retas, né? E tem esses borrões, né? As letras têm esses borrões. Eu vi eles ensinando para uma criança com aquele pincel, né? E realmente tem que fazer um traço com pincel, não é como nós aprendemos a escrever. E o pincel já dá uma abertura ao traço. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que você falou do contorno, Milena, eu não sei se aí nesse texto que ele se refere, porque ele tem toda uma dinâmica na aprendizagem dos seus conceitos, então ele tem dois modelos, né, para a gente aprender. É a banda de Moebius, né? E tem o que a gente viu, a garrafa de Klein, que ela entra e sai, né? E tem o touro também, né? Que é aquela figura do touro. Então, ele diz que o litoral é como se fosse a borda desse touro, tá? Então, se você olhar um pouquinho mais para dentro do touro, o touro é como se fosse um pneu, né? Se você olhar um pouquinho mais para dentro, você vai ver a borda. Se você se afastar, a borda vem um pouquinho mais para cá. Então, ele vai dizer que é o contorno do furo que tem lá no touro, né? E esse contorno do furo, essa imagem do contorno do furo, por mais que você queira desenhar, né, vai depender, esse buraco aí no touro vai depender sempre da tua perspectiva, aonde que se dá esse lugar. Então, quando ele falou desse detalhe, né, e a Milena relembrou essa questão
do encontro, né, e da borda, eu acho que ele quis acentuar esse detalhe, que não é algo também literal, né? Não é algo assim determinado, é algo que se constrói, é algo que se faz. E eu acho interessante porque, deixa eu ver onde que eu escrevi, peraí só um pouquinho, porque eu escrevi alguma coisa de que a que ele se refere ele diz, por exemplo, não é a letra propriamente o litoral, o litoral entre o quê? Porque o litoral também, né? É o litoral entre a terra e o mar, né? Ele vai dizer entre o gozo e o saber. Então, até onde vai o gozo e até onde vai o saber? A ponto de que, muitas vezes, o saber se torna gozo. Isso a gente está cansado de saber, né? O saber se torna gozo. Então, até onde vai o saber e até onde vai o gozo. Aí é que entra esse lugar de espraiamento, esse lugar de contorno. E tem mais um detalhe, que quando ele fala disso, entre o gozo e o saber, e essa questão do litoral, ele vai dizer ali no texto que eu ia falar do gozo e do saber, entre o gozo e o saber. Bom, na verdade é assim. A gente se implica no saber, mas nós sabemos que isso é gozo, né? É só quem não descobriu isso ainda é que não se implica no saber, é que dá essa dimensão de gozo. Então, eu entendi que o inconsciente, você falou, Milena, eu também tinha anotado aqui, que o inconsciente é efeito de linguagem, né? Efeito de linguagem. E aí, nesse efeito de linguagem, tem a função da letra. Como a letra é importante. E quando ele fala lá como a letra é importante para a gente se introduzir no mundo, né? Nós podemos pensar assim, que essa letra, né, é um efeito simbólico, né? É um efeito simbólico. Mas nós podemos pensar até onde esse efeito simbólico recobre, né, o real. E aqui na página 114, eu acho, 114, deixa eu ver, é que ele fala desse efeito simbólico. Aqui ele fala assim, ó. Que ele começou a falar da escrita, né? Porque é pela escrita que nós temos letra e escrita estão relacionados. Aí ele diz assim, pois bem, o que se evoca de gozo ao se romper um semblante é isso que no real
se apresenta como o ravinamento das águas, isto é, para lhes definir por que se pode dizer que a escrita é, no real, o ravinamento do significado, ou seja, o que choveu do semblante como aquilo que constitui o significante. A escrita não decalca o significante, só remonta ele ao receber um nome, mas exatamente do mesmo modo que isso acontece com todas as coisas que a bateria significante vem a denominar depois de as haver enumerado. Mas não era isso que eu queria dizer, não, me desculpem. Como é claro, não estou certo de que meu discurso seja entendido. Será preciso destacar uma oposição. É aqui que eu queria chegar. A escrita, a letra, está no real e o significante no simbólico. Desse jeito, isso lhes poderá servir de estribilho, né? Então, a letra é no real e o significante no simbólico. Então, a letra, que nós podemos pensar no caso dos S1, S2, a continuidade do S1 com S2, que a gente trabalha no efeito metonímico da palavra, e depois também a substituição desse S1, que nós podemos pensar no efeito da metáfora, né? E isso tudo se apresenta no simbólico, mas por trás disso tem uma dimensão que é real. E é essa dimensão real que nos dá essa literalidade. Aí ele vai dizer, como é que eu posso trazer esse real para o simbólico? Ele vai dizer que só tem um jeito, pela tradução. Isso eu achei fantástico, porque, na verdade, assim, pela tradução daquilo que a letra nos fornece e nos abre para o inconsciente. A letra, não o significante. Mas como é que a gente opera com isso se a gente só trabalha com significantes? Indo atrás, naquele lugar que está atrás do significante. E o que está atrás no significante ou na combinação do significante é o discurso. Então, se a gente quisesse fazer uma armação lógica, aí nós teríamos assim o discurso, por trás do discurso, os significantes, ou a palavra, né? Só que significante não é o significado, é a palavra. E por trás dessa palavra, nós temos a letra. É por isso que ele diz lá, num certo momento do texto, que a letra não é o significante. A letra é o que está por trás. Passa os outros slides, só tem esse slide aí, Darlan? Tem mais esse, professora? Só tem mais esse? Eu creio que sim, deixa eu só ver. Só mais esse. Tá, então vamos ali, né? Então, isso eu tinha posto ali, escrito, cartas abertas. Os escritos de Lacan são como a lettre, né? Como a carta do Poe, mas cartas abertas, né? A letra, a carta, aí a gente entra na questão do literal e do litoral, né? O litoral, ele vai dizer, voltando à questão do litoral, é aquilo que instaura um domínio inteiro formando uma outra fronteira. A lettre, ou a letra, é o litoral.
E aqui no final que eu escrevi, que eu retirei do texto, que eu achei bem interessante, que assim como as águas do mar que invadem a terra, o que elas produzem é rasura, produzem rasura. Assim como a imagem que a Milena evocou da onda que vai e da onda que volta, quando ela volta, o litoral já não é mais o mesmo. Ela produziu uma rasura ali naquele espaço. Tá? E ele vai dizer que a escrita é também rasura. Né? E se dá e está no real, já o significante no simbólico. Aqui ele produz uma sobreposição. Tá? E para a gente fica difícil entender, porque a escrita para nós, nós temos os significantes, né? Então, na nossa concepção, os significantes produzem escritos, né? Mas não são os significantes que produzem escrita, porque eu não sei se vocês estão lembrados que o significante é aquilo que ecoa no ouvido. Então, há um movimento entre o escrito, né, e aquilo que nós escutamos. Daí, por exemplo, toda a dimensão do engano, né, que nós queremos dizer alguma coisa, mas o outro escuta outra coisa. Né? Então, esse significante que nós usamos, até o Lacan, ele faz uma diferença entre fala e escrito, né? Isso todos nós sabemos. E o significante, ele está mais nessa dimensão da fala. Mas ele também é suporte para o escrito. E esse suporte para o escrito são os significantes que ele denomina lá, S1, S2, né? Sujeito e etc. Que é a maneira como ele vai desenvolver a sua teoria e o seu ensino. Só que nesse texto aqui, que inclusive aqui na frente, a capa é bem interessante, porque é o chinesinho lá escrevendo, né? Ele dá muito valor a essa escrita oriental, porque ela é uma escrita desenhada. Ela não é uma escrita cunhada. Tem essa diferença, né? Da nossa formação ocidental e dessa formação oriental em relação a essa escrita. E tem uma outra coisa também que ele desenvolve, se vocês lerem o texto, que ele está de avião, olhando, que ele está pensando e desenvolvendo tanto esse pensamento como esse discurso, e ele está olhando para baixo, e o que é que ele vê? Ele vê o litoral. Ele vê o contorno do país. E isso é bem bacana, porque se a gente pensar, não na China, mas pensar no Japão, o Japão ele é todo constituído por essas ilhas. E essas ilhas são litorâneas. Então, foi esse modelo que ele usou nesse capítulo. Tanto que ele fala, mesmo em francês, litera-terra. E aí é litera-terra, né? Litera-terra. O literal e a terra.
a literatura e a terra. Então, aí tem mais um movimento que eu achei interessante, que ele diz assim, e o que nós produzimos? Nós produzimos lixo. Qual é a nossa produção? A nossa produção, deixa eu ver se eu acho aqui, ele diz que a nossa produção é ele diz que a nossa produção... Ah, tá aqui, ó. Que o que ele pensou, né, no tempo no movimento 68 na França, que ele participou ativamente, né? E que, para não faltar naquele dia, a errância das multidões, que hoje constato deslocar quando visito um lugar qualquer. Naquele dia foi em Bordeaux. A civilização, lembrei lá como premissa, a civilização é o esgoto. Então, ele pensa que o que se produz é lixo. Ele fala, né? Pubela. Vai tudo para pubela. E o que são os manuais de literatura? Os manuais de literatura é a acomodação de restos. Né? Então, ele problematiza isso, né? Problematiza não, ele é muito terrível quando ele fala isso, né? Lixo, lixeira, pubela. E ele diz assim que os escritos dele não são assim algo importante. Ele diz que são cartas abertas, lettres, para ser lido como convém. E ele valoriza muito essa carta do Allan Poe, porque ele diz que a carta do Allan Poe é o retrato do fracasso. E é aí que ele problematiza essa questão de lettre e litoral, fronteira e tal, e depois ele aproveita e fala também, achei isso bem interessante, na página 111, ele fala que tira proveito da carta 52. Tá? Então, ele fala carta, letra 52 do Freud. Né? Mais uma vez, ele dá ênfase a isso. E vai dizer que é um significante famoso que o Freud tem aí, né? Mas que a letra tem como consequência, como eu já falei no início, e a linguagem também, que ela é habitada por quem fala. Porque ele sempre vai fazer essa diferença entre a fala e a linguagem, porque a linguagem é sempre estruturada, a linguagem é sempre... Mas que é impossível a gente querer fazer psicanálise sem essas marcas, sabe? Eu sempre, quando eu falo da psicanálise, eu sei que tem a diferença entre a fala, a palavra falada e que é com que a clínica trava, né? Nós escutamos os pacientes nos falam, mas nós precisamos ter
não digo um registro, mas nós precisamos ter uma inscrição dessa fala. Aonde essa fala se inscreve. E aí que a gente vai atrás das formações do inconsciente, como o inconsciente atua e tal. Podem fazer perguntas, se vocês acharam muita... Porque até eu, quando eu li, eu digo, meu Deus do céu, o Lacan está voando, mas não. Se a gente atenta bem para o que ele fala, ele é um sujeito super coerente. E essa alusão que ele faz à carta do Allan Poe e depois ao texto dele, que não é subversão do sujeito, não, gente, eu falei errado para vocês. Como é que é o nome do texto? A instância da letra no inconsciente. Tem um... Pode falar, Milena. Depois eu falo só uma coisinha aqui que eu queria... Não, eu tenho uma questão, quando a gente estava falando, que nunca tinha me ocorrido. Ele fala sobre fracasso, eu estava pensando, será que a gente pode igualar fracasso a furo? No sentido em que ele fala sempre, né? Está também muito na epistemologia lacaniana sobre o furo. E eu vi assim que faz uma linha, né? A gente estava falando desse lance de fazer as retas no pensamento, e ele falou muito sobre lixo, restos, esgoto, mundo e imundo. Achei muito legal ele falar do mundo e imundo, né? E tem tudo a ver com esse literal que a gente fala ao pé da letra e que os psicanalistas dizem. Não, o que eu estou dizendo a você não é exatamente o que eu quero lhe dizer, né? Como é que é aquela frase que ele usa de outro jeito? Não tome o meu desejo como a verdade do que eu estou lhe dizendo. Eu não lembro como que a gente fala no lacanês, né? Mas aí eu estava pensando isso, Cris. Você acha que eu posso dizer que a gente pode dizer que o furo é o fracasso? Olha, ele pode ser o fracasso, deixa eu te dizer como que eu entendo. Eu acho que ele pode ser o fracasso nessa linha de pensamento, né, que nós seguimos. Mas ele pode ser uma entrada, né, para esse mundo inconsciente. Não sei se tu está te referindo ao furo. Qual furo que você está falando, Milena? Bom, tem aqui que ele fala assim, ó, a borda do furo no saber não é o que ela desenha. Mas tudo bem, eu estava falando do furo mesmo na clínica, porque assim, a gente sempre fala assim, olha, você tem que aceitar os seus próprios furos. E quando a gente fala isso, se eu fosse traduzir, eu diria, tudo bem que fracasso não é uma boa palavra, por isso que a gente se sacode tanto para encontrar boas palavras para se expressar. Por isso é que ele usa fracasso, e aí eu tentei colocar ele na mesma linha que furo. Mas eu entendo também isso que você disse de porta do inconsciente, mas não era nisso que eu pensava. Eu pensava em furo como falha, furo como falta, furo como fracasso, buraco, não sei bem. Sim, furo como falta mesmo, né? Eu entendo como falta. Mas essa falta tem uma borda, né? Sempre quando a gente for falar nisso, quando ele fala aí na borda, no furo, e tudo isso que nós já falamos, para mim a imagem que me vem é do touro, né? Que é como um pneu. Que você faz essa volta, né? E essa volta contorna o furo. Ou seja, todas essas faltas, todos esses fracassos têm um contorno.
E a importância está mais no contorno do que propriamente no furo ou na completude. Zoraida, pode falar aí, a partir da tua mãozinha. Tem uma passagem aqui que me deixou... Eu achei interessante. É na página 106, que eu vou ler aqui, e aí eu queria que você comentasse isso. Eu vou ler a passagem, tá? Ele diz assim: eu tinha mexido, falando da questão do lixo, né? Do esgoto, da civilização. Aí ele colocou assim: eu tinha mexido nisso como que, por acaso, um pouco antes de maio de 68, para não faltar, naquele dia, a errância das multidões que hoje constato deslocar quando visito um lugar qualquer. Naquele dia foi em Bordeaux. A civilização, lembrei lá como premissa, é o esgoto. Beleza. Ele disse que é o esgoto. Aí, mais no parágrafo seguinte, ele diz mais algumas coisas que eu achei muito interessante. Ele diz assim: convém dizer, sem dúvida, que isso foi pouco depois de minha proposta de outubro de 1967 ter recebido a acolhida que se conhece. O que equivale a lhes dizer que, jogando com isso, eu estava meio cansado da lixeira a que tinha ligado minha sina. No entanto, sabemos que não sou o único por destino a confessá-lo. Então, essa palavra confessar, né? Lavouer, o haver, lavoar, que também tem uma relação, né, literal aí, do qual Beckett faz o balanço com o deve, doar, que compõe o dejeto de nosso ser. Então, essa expressão, dejeto do nosso ser, me sacudiu um pouco, entendeu? O que compõe o dejeto do nosso ser? Ele coloca 3 palavrinhas aqui que eu achei fantástico, né? O confessar, o ter e o dever, né? Aí eu queria que tu comentasse esse dejeto do nosso ser a partir dessas 3 palavras que ele coloca. Bom, o dejeto do nosso ser é justamente, ele quer dizer que é isso que somos, né? Dejeto, porque ele vem falando da lixeira desde lá de cima, né? E o que é que sobra na lixeira são os dejetos, né? E só que o que tem na lixeira é isso que é produto da civilização, né? Por enquanto, nós estamos resguardados. É o produto da civilização que está na lixeira. Mas, por enquanto, eu sou espectador disso. Que eu acho que é assim mesmo que a gente age. Agimos como espectadores. Porque quando a gente fala da lixeira, por exemplo, agora no momento político que a gente está vivendo, é uma lixeira, mas a gente não se inclui na lixeira, né? Então, eu acho que esse avouer, esse confessar, né? E o ter e o dever, né? De nos incluirmos nessa lixeira. Que essa inclusão é desse dejeto que ele está falando, que é a nossa própria subjetividade, enquanto sujeitos, nos incluirmos aí. Porque depois, no parágrafo seguinte, ele vai dizer: a questão é saber se aquilo que os manuais parecem expor, desde que passaram a existir, ele está falando dos manuais de literatura, né? A literatura não passa de uma acomodação de restos. É questão de colocar no escrito aquilo que de início, primitivamente, seria canto, mito falado,
procissão dramática, disso aí, Zoraida, que tu entende, né? Então, a gente, de alguma forma, nós sublimamos nesses processos aquilo que nós somos. Porque senão seria, se nós não sublimássemos, se nós não transformássemos isso em palavras, em manuais de literatura, cantos ou mitos, eu acho que como é que nós poderíamos suportar esse lixo? Pronto, isso que você está colocando me remete muito à ideia da tragédia grega, Sim. Que ela tinha exatamente esse objetivo, né? De como você suportar, como é que você pode suportar como é que você pode se suportar, né? A si mesmo e aos outros, né? Esse dejeto que ele está falando aqui, né? O peso da existência na literatura grega e principalmente na tragédia se mostra da forma de purgação mesmo, né? Então, Sim. a tragédia é uma forma de purgar aquilo o sofrimento da existência, né? De você ter que suportar cotidianamente o fato de você estar se suportando e suportando os outros, né? E aquilo que você não pode controlar, que é o que mais causa sofrimento, digamos assim, na tragédia grega, né? Então, eu lembrei disso, porque aí ele vai colocar essas duas palavras, né? Que causa que ele chama de dejeto, talvez esse conflito, né? Entre o ter e o dever, né? Eu estou viajando, né? A ideia do ter como os meus desejos, que nem sempre podem ser efetivados, né? Com o dever que está sempre me sufocando, e aí eu só não entendi muito bem a ideia do confessar, como é que ela entra nesse triângulo aí, né? O que eu tenho que confessar? Essa purgação, essa forma que eu tenho que, como você acabou de dizer, eu tenho que, de alguma forma, purgar isso aí, né? Zoraida, eu estou te escutando falar e eu estou vendo o Antígona aí nessa história. E o Lacan, ele foi lá em Antígona, lá no Seminário 7, eu acho, ele fala exatamente disso, né? Porque aí ele entra com a questão da ética e vai falar da Antígona como essa mulher que estava entre o dever, né, e o querer. Uhum. E aonde que isso a levou, né? Então, vamos dizer assim, a civilização, mais uma vez, a gente pode dizer que contorna esse nosso destino e produz civilização, produz coisas, né? Mas isso, se nós pensarmos assim, do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, né? Isso não tampona esse mal-estar. Isso está lá no Freud, que isso não tampona esse mal-estar. E ele fala disso porque ele diz assim, olha, que ele não suporta esse Umwelt, né? Esse Umwelt alemão, né? Que de alguma forma nos dá esse contorno do saber, esse contorno das coisas. Ele vai falar, ele critica isso aí em algum lugar aqui, ele diz, aqui, ó, na página 109, que foi, quando ele está falando da fronteira, como é que a gente já falou, do litoral e do literal, ele diz assim que foi fabricado o termo Umwelt, né? Visão de mundo.
Um Welt é visão de mundo. Este foi feito com base no princípio de ser o reflexo Innenwelt, o que equivale à promoção da fronteira à ideologia. É quando ele está questionando a questão da fronteira, né? Então, mais uma vez, ele faz uma crítica à visão de mundo, porque a visão de mundo ela nos afasta dessa dimensão subjetiva. Uhum. Esse texto é riquíssimo, né? Eu acho que quem está aí, nós somos 10. Se alguém quiser participar, por favor, né? Se apresente, porque eu acho que nós tratamos questões muito importantes. Eu tô achando tão legal que eu tenho um compromisso 7 horas, mas eu vou chegar atrasada. Não, mas o nosso grupo não vai muito mais que isso, porque às vezes as pessoas têm compromissos mesmo. Então, esse texto ele é muito rico, porque ele parte da literatura para falar da literatura terra, eu acho que é essa palavra, eu sempre me atrapalho, mostrando com esse jogo de palavras, né, o que está por trás de tudo isso, o que está por trás da literatura, o fracasso da carta do Poe com a carta roupa, fracasso entre aspas, né, que é o que deu o tom no conto do Poe, foi justamente esse fracasso da carta, não do Allan Poe, e que não foi um fracasso, foi um sucesso, né? Nós podemos pensar assim. E como esses elementos, né, literais, né, são mais importantes que esses elementos produzidos pelo significante. Porque eles nos conduzem, né, ao que está por trás disso que é o real. E eu acho que quando tu evoca aí o exemplo da tragédia, o exemplo dessa literatura grega, eles estão muito mais próximos dessa dimensão, né, do que propriamente esses manuais de literatura, essa literatura básica que a gente conhece, né? Então, e ele entra com questões teóricas muito importantes que foram evocadas aqui, que é do litoral e do literal, da fronteira, do contorno, porque isso tudo é muito importante na teoria do Lacan. Então, ele não faz só um comentário assim, sobre isso, sobre aquilo, sobre a letra chinesa, sobre a letra japonesa, mas a partir disso ele constrói uma teoria. Mas eu estava dizendo, pode tirar esse... Darlan, pode tirar esse slide, porque nós temos 10 pessoas presentes, talvez eles tenham alguma questão. Eu vi que a Cristiana está aí. No question. Mas eu fiquei muito feliz com a presença de vocês. Queria agradecer a participação da Zoraida e da Milena, que a Milena sempre traz contribuições. E a Milena, acho que ela entende bem do traço, porque ela é artista plástica. Então, e eu queria agradecer muito a vocês e dizer que
na próxima reunião, eu não sei ainda, porque a semana que vem eu tenho a Ampof para ir. Eu vou falar sobre a lógica, para variar, sobre a lógica e a psicanálise, mas não sobre a lógica formal, sobre essa lógica que o Lacan nos apresenta. E depois aí talvez, mas o Alain, ele sempre coloca no grupo qual é o texto que a gente vai tratar, e o Marcos, que não está podendo participar porque está trabalhando, ele sempre põe um pedacinho do capítulo que nós vamos trabalhar. Mas, como vocês sabem, essa é uma discussão assim despretensiosa, mas com muita seriedade. Eu adorei, Cristina. Assim, a princípio eu achei o texto muito diferente daquele tipo de texto que eu estou acostumada a ler. E eu confesso que eu não achei fácil o texto, mas tudo aquilo que não é fácil para mim é um desafio, né? Então, eu li, reli, e o que eu não entendi, eu digo, bom, eu vou deixar para a Cristina elucidar, né? Ou quem queira no grupo tirar minhas dúvidas, porque eu sou uma aprendiz de feiticeira, então eu estou aqui para aprender. E foi muito bom, viu? Obrigada. Bom, e aí gente, eu vou ter que me ausentar agora. Não, nós já estamos encerrando também. Tchau, até a próxima. Só vou deixar aberto aí se alguém tiver alguma questão. Tá bom. Tá? Obrigada, Zoraida. Tá, obrigada a vocês. Tá, tchau. Tchau. Bom, gente, não havendo nada mais a tratar, vou deixar vocês, porque foi muito produtivo hoje o nosso encontro, e qualquer coisa que vocês tiverem para dizer. Oi, Léo. Não, só como espectador mesmo. É só para dar um tchau, né? Obrigada a todos que vieram. Deixa eu ver quem é que estava aqui. Deixa eu ver. Cristiana, Genival, Leonardo, Isanior. Eu agradeço a todos. Certo? Obrigada, professora. Boa tchau, noite. professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A professora está em Teresina ainda? Eu estou. Eu vou para Ampof a semana que vem, e aí depois volto para cá, e depois eu vou viajar, mas na outra semana eu estou aqui. Só chego em Teresina amanhã.